Alfred Hitchcock não é apenas o diretor mais importante da história do cinema. Ele é o cara que criou uma fórmula que cineastas do mundo inteiro tentam copiar até hoje. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como esse segredo dele funciona na prática, passando por diretores como Brian De Palma, David Lynch, Christian Petzold e até o brasileiro Jorge Furtado. Todos eles tentando de algum jeito fazer o seu próprio Vértigo. Então seja bem-vindo aos 7 níveis de Hitchcock. E sim, Um Corpo que Cai, o Vértigo, é o maior filme de todos os tempos. Nível 1, quando não funciona. Bom, se você clicou nesse vídeo, eu espero que pelo menos uma vez na sua vida você já assistiu alguma coisa do Hitchcock, né? Seja Psicose, Vértigo, Janela Indiscreta ou qualquer outro filme. Mas você sabe qual é o segredo dele? A gente pode dividir a fórmula Hitchcockiana em 5 pilares. Primeiro, o mais óbvio, a criação do suspense. Eu percebo que o termo suspense para algumas pessoas não é tão claro assim. As pessoas pensam nisso apenas pro lado do medo, mas o suspense é criado com um mistério. Sabe aquela agonia e ansiedade em saber o próximo passo da história? Isso é o suspense, e o nosso Hitchcock era especialista, né? O apelido dele era mestre do suspense, afinal. O segundo pilar é o voyeurismo. E não, eu não tô falando de fetiche. É realmente pensar na perspectiva de quem tá observando, colocando o espectador junto com o personagem. O Hitchcock fez Janela Indiscreta, que é um filme puramente de observação. Terceiro, a obsessão pela identidade. Essa é a mais marcante de Vértigo, né? A gente fica tão maluco quanto o Scotty. Afinal de contas, a Judy Barton é também a Madeleine Elster? Ou são duas mulheres completamente diferentes? Seja usando uma dupla identidade, ou também colocando o personagem em busca da própria identidade, essa questão sempre está presente nos filmes dele. Quarto pilar, a figura feminina como algo sobrenatural. A pergunta que Hitchcock nos faz em Vértigo é a seguinte: o Scotty está apaixonado pela Judy Barton? Ou ele se apaixonou pela própria fantasia que criou com ela na mente? As personagens femininas Hitchcockianas sempre estão numa linha tênue entre a realidade e o sonho. E por último, o quinto pilar, a obsessão dos personagens pelo passado, por querer voltar para as próprias memórias. Esse vai ser bem comum aqui, foi utilizado muito em Vértigo, mas também em As Sombras de uma Dúvida, o filme favorito do Hitchcock, que teve vídeo especial aqui no canal até. Com a fórmula explicada, agora a gente vai de filme a filme dissecar cada um para mostrar como cada diretor usou a fórmula na sua obra. E o primeiro nível trata justamente das tentativas que deram errado. E vamos ser bem breve aqui, vou falar pouquinho, porque o foco aqui é falar de coisa boa, né? É Vértigo. Os primeiros exemplos são os mais fáceis de todos. Eu nem sei quem foi o corno dentro da Universal que teve essa ideia, mas eu tenho certeza que esse cara é um corno manso. Eu tenho certeza. Por que diabos fazer Psicose 2? 23 anos depois do lançamento do original. Eu entendo que eles tinham os direitos de Psicose, mas pra quê? Sério, mano. Tinham tantas outras formas de fazer dinheiro com o filme, mas não. Eles foram lá e lançaram Psicose 2. Um pouco depois que o Hitchcock se foi ainda, pra fazer o cara se revirar no túmulo. Nem vou dissecar muito o filme aqui. Ele não é ruim, é mediano. O problema é carregar o nome Psicose nas costas. Por isso eu me arrependo amargamente de ter assistido. E o pior, eles ainda me fizeram Psicose 3 e Psicose 4. A intenção parece que era transformar o Norman Bates num Jason ou num Freddy Krueger. Ridículo demais, ainda bem que eu não assisti os outros dois. E se transformar a Psicose numa franquia já não era o bastante, o golpe final, para fechar com chave de bosta, foi o remake de Psicose de 1998, que eu tive que assistir para fazer esse vídeo, então deixa o like aí pela taxa de insalubridade, pelo amor de Deus. O remake é tão ruim que nem merece muito comentário aqui. A única coisa que eu vou te dizer é: não assiste essa bomba. E por último, para terminar esse nível, vem um filme famoso, Bird Box, que foi praticamente um evento no final de 2018. Virou meme e fez muito sucesso mesmo. Um dos primeiros originais da Netflix a se consolidar, na época que o catálogo deles era realmente bom. Eu nem acho o Bird Box ruim, pra mim também é outro filme mediano, mas não pode chegar no nível 2 porque dali pra frente é só coisa muito boa mesmo. E o caso de Bird Box é engraçado, porque ele é o único filme da lista que tem suas maiores influências em Os Pássaros. A premissa é interessante, ele inverte o suspense. Ao invés da tensão ser criada ao olhar para o monstro, aqui o medo é de não poder olhar para ele.
que até tem suas relações em como Hitchcock viu o poder da imagem. O primeiro ato do filme é surpreendentemente bom. A parte da casa ali funciona muito bem e a claustrofobia do ambiente fechado para mim funciona como um diálogo com a fórmula do Hitchcock. O problema é do barco para frente. Ali o negócio desanda legal. E o filme fica mediano para ruim. A parte do suspense se torna muito fraca e o espectador se perde com a montagem horrível do filme, que não sabe fazer passagem de tempo e nem flashback. Enfim, se no primeiro nível a gente tem autores que tentam usar só a casca da fórmula do Hitchcock, daqui pra frente vai começar a aparecer coisa mais interessante. Agora a gente vai para um cara que sabe realmente aonde focar, na observação. E trazendo isso para o contexto brasileiro, aqui a gente vai falar de Jorge Furtado. Nível 2, o homem que copiava. Se no primeiro nível a gente viu a forma errada de se fazer, agora a gente vai para o jeito certo, que é traduzir, é trazer a fórmula para o seu contexto e criar algo baseado naqueles pilares. E a primeira tradução é para o português brasileiro, Jorge Furtado com o homem que copiava. A própria premissa, que já está no título do filme, O Homem que Copiava, é Hitchcockiano. Afinal, a dupla identidade é por si uma cópia física da pessoa. Ainda mais quando uma das identidades é totalmente encenada. O Furtado trouxe um pouquinho do Hitchcock para Porto Alegre. Mas as influências não param por aí não. O protagonista do filme é o André, vivido pelo Lázaro Ramos. Ele é uma espécie de Jeff do Janela Indiscreta, só que transportado para o Brasil e sendo pobre. Inclusive as piadas com isso são sensacionais. Cineminha, uma pizza, você não dá nem 15 reais. Não dá, Danduda. Mas tu é muito pobre, hein? Vou te dizer, cara. Nossa senhora. O filme gira em torno da obsessão que ele tem pela vizinha, a Silvia, que mora no prédio da frente. E assim como o Jeff, ele fica observando ela o tempo todo com um binóculo. E é aí que entra os traços de escória do vértigo nele. Porque o André espiona ela como um detetive e começa a projetar na própria cabeça um romance com a garota. Lembra como a fórmula Hitchcockiana sempre traz a personagem feminina como uma espécie de sonho, né? Uma fantasia dentro da cabeça do personagem masculino. E é assim que o André se apaixona pela própria construção mental, pela Silvia que ele idealizava na cabeça. A criação do suspense se inicia de fato quando o André sai do lugar de observador para começar a agir, tentando se infiltrar na vida da Silvia, indo mais fundo ainda na espionagem. Ele entende toda a rotina dela e começa a encontrar, por acaso, a moça na cidade, misturando a ação com observação. Além de toda a trama do personagem trabalhar na papelaria, como operador de fotocopiadora, o Xerox. O homem que copiava é uma metalinguagem. A máquina de Xerox é um dispositivo Hitchcockiano no fim das contas. Ele transforma a imagem real em uma cópia, como se o Jorge Furtado estivesse conversando com a gente, nos mostrando que a máquina simboliza o próprio ato dele de refilmar Vértigo e Janela Indiscreta, os trazendo para a realidade brasileira. O mais legal para mim do filme é que ele não se limita em apenas ser Hitchcockiano. Ele vai além e com diversas subtramas dos seus personagens que são muito bem desenvolvidos. A Silvia tem todo um drama pessoal, envolvendo o próprio pai, a mãe que faleceu e uma viagem que ela precisa fazer sem falta para o Rio de Janeiro. A Marinês, personagem da Luana Piovani, que faz o papel quase de uma femme fatale, sem a parte dos assassinatos, mas sim ser gostosona e sedutora, o que faz ela manipular a cabeça dos homens, principalmente do Cardoso, vivido pelo Pedro Cardoso, que é o cachorrinho da Marinês, que além de ser um pilantra, ele até lembra o Agostinho Carrara, personagem do mesmo ator. E o Cardoso também embarca na loucura do André. No começo é muito bom que ele paga de empresário rico, mas depois a gente descobre que ele tá tão fodido quanto o protagonista. Já o André tem várias subtramas. A amizade com o bandido Feitosa, cagalhão! É só o combustível para ele bolar um plano para resolver a falta de dinheiro, já que o cidadão precisava desesperadamente de R$ 38 para comprar uma camisola na loja que a Silvia trabalhava e ter contato com ela. O mais engraçado é que tudo vai dando certo e da maneira mais cagada possível. Desde um assalto a banco até falsificação de dinheiro e um bilhete de loteria que não faz o menor sentido. Tudo isso culmina por um twist de identidade bizarro no final, que é a marca registrada da fórmula do Hitchcock também. Você vai perceber que vários filmes usam esse artifício daqui pra frente. E para provar que a fórmula Hitchcockiana não depende de país,
e nem de duração mínima para acontecer, a gente vai agora para um curta-metragem francês, que utilizou a fórmula de Vértigo para uma memória sensorial. Nível 3, La Jetée. Se o homem que copiava leva Hitchcock lá para Porto Alegre, La Jetée o leva para o fim do mundo, para ficção científica por pós-guerra. Você já assistiu Os 12 Macacos, com Bruce Willis e o Brad Pitt? Sabia que esse filme é baseado no curta francês La Jetée, ou A Pista, como ele é conhecido em Portugal? La Jetée é um dos marcos da novela vague da margem esquerda, que a gente já falou bastante aqui no canal, e que inclusive os autores da novela vague foram os responsáveis pelo prestígio de Vértigo, já que quando o filme foi lançado, ele foi visto apenas como outro bom filme do Hitchcock. Mas a galera da Carrier do cinema resgatou a obra nos anos 60, e principalmente usando as teorias do André Bazin da câmera como dispositivo, que nos remete à realidade. E o próprio voyeurismo, eles foram quem realmente começou a pintar Vértigo como obra-prima e como um dos maiores filmes de todos os tempos. Vamos logo pra La Jetée, senão daqui a pouco eu vou começar a divagar na minha fanfic aqui da conversa entre Kiarostami, André Bazin e Hitchcock numa mesa de bar. O filme leva a fórmula Hitchcockiana ao limite no formato, porque além de ser um curta, ele não é um filme tradicional no live action, é uma fotonovela narrada. Mas diferente do Jorge Furtado, que traduz Vértigo para o Brasil do seu tempo atual, aqui o Chris Marker vai levar Vértigo para a França e ainda numa ficção científica futurista. A gente percebe a inspiração logo de cara. O personagem principal, que não tem nome, tem uma obsessão pelo passado e por uma mulher daquele tempo. Assim como o Score, ele tá preso naquela memória, querendo reviver aquilo. E tudo fica mais doido ainda, porque esse cara tá sendo cobaia num experimento bizarro. A estrutura em espiral é exatamente igual ao Vértigo. Quanto mais o protagonista tenta voltar para aqueles lugares das suas memórias, mais ele vai se afundando e se aproximando da própria morte. Igualzinho o Score revisitando os lugares que teve memórias com a Madeleine. E a mulher com que o protagonista é obcecado é mais profunda ainda que a Madeleine, já que funciona muito mais como um fantasma do que como uma personagem da vida real. Vocês sabem quem fez isso depois com a trilogia Fantasmas, né? Aguarde os próximos níveis. Em La Jetée, a idealização da personagem feminina é o ponto mais forte. Ela funciona como uma espécie de mulher memória do protagonista. É a única coisa que consegue fazer ele se lembrar do passado, e é também o único dispositivo que consegue resgatar suas memórias. E a gente estava falando de novela vague, né? Para manter o nível alto, a gente vai ter que atravessar os Alpes franceses para chegar na Itália, com outro movimento muito importante. Agora a gente vai falar de quando o Vértigo encontrou o terror gótico italiano com as suas cores vivas, o giallo. Nível 4, uma sobre a outra. Se La Jetée leva Vértigo para ficção científica, uma sobre a outra leva Vértigo pro erótico, pro tribunal e principalmente para as cores vivas típicas do gênero. Quando eu tava fazendo a pesquisa pro vídeo e descobri que o Vértigo italiano era um giallo, eu não podia deixar de assistir, né? Uma sobre a outra, ou em italiano, Una sull'altra. É um filme do Lúcio Fulci, que apesar de ser italiano e falar do italiano, o filme se passa em São Francisco e Las Vegas. O fato do início ser na mesma cidade de Vértigo, pra mim já é uma inspiração na obra do Hitchcock. Mas não é só isso não, a narrativa é puro Vértigo também. A gente já começa com a dupla identidade, a mulher duplicada ou ressuscitada. No caso, Susan Dumouriez, esposa do médico Georges Dumouriez, que morre logo no início do filme, já causando o primeiro mistério, porque o médico explica para a nova enfermeira o perigo de confundir o calmante com o remédio para asma, que se aplicado o calmante durante a crise de asma dela, a mulher iria a óbito porque ele causaria asfixia como uma reação. E a Susan acaba indo de comes e bebes aparentemente por isso mesmo. Mas pouco tempo depois, com a amante Jane em Vegas, o doutor recebe uma ligação para ir num clube de strip. Lá ele e a gente vemos a Monica Weston, a dupla identidade da esposa morta. Literalmente a mesma pessoa, com uma única diferença: o cabelo loiro e os olhos verdes. E aí, meu amigo, tal qual o Score em Vértigo, o Dumouriez ficou obcecado por essa mulher. Com aquela fantasia que ele tem sobre o passado com a esposa, mais uma vez a gente vai ver a construção da fantasia mental na cabeça do protagonista. E o mais legal é tudo isso com os toques especiais do giallo. As cores vivas, abusando do Technicolor,
além da narrativa ir cada vez mais para o mistério, algo típico do gênero. Assim como Judy Barton, a Monica Weston vai conduzir em espiral o médico para a própria ruína, revivendo as suas memórias, especialmente as sexuais com a esposa. E tem de tudo da fórmula Hitchcockiana aqui: identidade falsa, dinheiro na jogada com seguro de vida milionário e crimes sendo cometidos. É o puro suco do melodrama com suspense no ar. É Vértigo! Pra piorar, ainda tem um cara armando uma arapuca junto com a Monica Weston pro Dumouriez cair igual trouxa. Além do Lúcio Fulci confundir a gente o tempo todo, já que é o filme todo você se questionando se Susan é Mônica, você também começa a se perguntar se ela estava armando pro ex-marido ou se ela é apenas uma mulher inocente. Os twists no final são a cereja do bolo, tanto pelas revelações de identidade quanto pela revelação do caráter dos personagens, além da conclusão da arapuca e suas consequências. São os 5 pilares cumpridos de maneira perfeita. Só daria mais destaque para a questão da identidade mesmo. O maior mérito do Fulci é fazer até o espectador se questionar a cada passo que ele vai avançando na história, fora todas as subtramas ali, principalmente dos personagens secundários, como a Jane e o seu estúdio de fotos sensuais, e a possível dupla identidade da enfermeira, que é jogada na sua cara com o decorrer do filme. É giallo com vértigo. Impossível isso dar errado. Aqui no nível 4 a fórmula Hitchcockiana entra numa máquina de giallo. Mais cor, mais sexo, mais melodrama. Mas a mesma obsessão pela identidade de Vértigo tá lá, inteirinha na nossa frente. E se você acha que as fronteiras da fórmula Hitchcockiana se limitaram apenas às Américas e à Europa, você achou errado. Agora a gente vai lá pro outro lado do mundo, na China e na Coreia do Sul, te provar o contrário. Nível 5, traduzindo Vértigo para a Ásia. Vamos começar com o filme chinês, Os Amantes do Rio, de Lu Ye, que traz a dupla identidade de Vértigo para um nível mais misterioso ao espectador, em dose dupla e ainda com umas pitadas de novela vague. Dá para acreditar? Assim como a Kim Nova, que faz o papel de Judy Barton e Madeleine, aqui a Zhu Xun faz 2 papéis também, Mei Mei e Mudan. Olha como o filme já trata o voyeurismo logo no começo. A história começa com o cinegrafista Zhang Mingfan, que é contratado para filmar Mei Mei, que faz umas apresentações como sereia numa boate de Xangai. Eles se apaixonam, mas a moça some depois. E é aí que o Zhang se lembra da história do Mardar e da Modan. Assim ele começa a contar da vida dos dois para nós. E pra te falar a verdade, além das pitadas de novela vague, tem umas pitadas de Wong Kar-wai em Amantes do Rio também. Afinal, nosso personagem Mardar se apaixona pela Mudan. Ele tenta sequestrar a garota, mas ela consegue escapar e sumir quando pula no rio. Essa história de sequestro não te lembra Anjos Caídos, do Wong Kar-wai? Nosso Mardar entra numa deprê, ainda é preso, e pra piorar, o corpo da Mudan nunca foi achado. Então aparentemente a garota morreu. 3 anos depois, o Mardar sai da prisão e volta para Xangai. E ele fica na busca constante de encontrar sua amada, assim como um tal de Score ficou obcecado pela mulher em Vértigo. Até que um dia, ele vai naquela boate e se depara com a Mei Mei. Convencido que ela é a Mudan, o Mardar espia a garota e descobre o lance dela com o Zhang. É aí que ele conta toda a história pro cinegrafista, que é o cara que tá contando a mesma história pra gente. O filme é meio confuso de explicar, mas assistindo você pega a brisa. Acho que tá dando pra entender, né? E agora o negócio começa a ficar doido, porque o Mardar vai atrás da Mei Mei. Eles conversam sobre a Mudan e como o Mardar era apaixonado nela. E o que você acha que acontece agora? Eu duvido que você vai acertar. A Mudan se apaixona pelo cara e eles começam a se pegar por um tempo. Olha o nível de plot twist. Olha o nível de Vértigo disso aqui. Os dois começam a desenvolver um romance, até que certo dia o Mardar é expulso da boate e ainda apanha do dono de lá. Ele foge e entra numa loja de conveniência. Quem ele encontra ali? Vou dar um tempinho pra você pensar. A própria Mudan de verdade. Não era dupla identidade, eram pessoas diferentes. O próprio diretor fez uma pegadinha com a gente, usando a mesma atriz para as 2 personagens. Eles voltam a ter um romance que dura pouco tempo, porque um pouquinho depois a gente, junto com a Mei Mei, descobre que o corpo do casal foi encontrado no rio, lá perto da onde a Mudan se jogou no dia do sequestro. E olha o final desse filme, mano.
O Zhang e a Mei Mei têm a última noite de amor antes da moça desaparecer de novo. Ela deixa uma carta para o cinegrafista, dizendo que se ele realmente a ama, ele vai a encontrar, assim como Mardar reencontrou a Mudan. O cara fica desolado e enquanto enche a cara com uma garrafa de vodka dada de presente pelo Mardar, ele diz que não vai mais procurar a Mei Mei. Olha o nível de plot twist atrás de plot twist que esse filme vai fazendo. De maneira genial. A dupla identidade da fórmula Hitchcockiana aqui em dose dupla. Você acaba o filme pensando se não foi enganado e é tudo a mesma história. Mei Mei é Mudan e Zhang é Mardar, ou você tá completamente louco. É muito difícil confiar porque quem conta a história é o próprio Zhang, que não aparece. Esse filme é sensacional, mano. Ele ainda tem uma referência que pouca gente pegou relacionada com Vértigo. O Rio Suzu aqui é como se fosse a Baía de São Francisco lá. Ambos fazem o mesmo paralelo visual entre a morte e o renascimento das personagens. Para manter o nível, a gente continua no mesmo continente, só que agora na Coreia do Sul, com Park Chan-wook, que já é uma figurinha carimbada aqui desse canal, né? Mas hoje a gente não vai falar de A Piryada, que até tem seus traços hitchcockianos. A verdade é que Decisão de Partir é a verdadeira tentativa de refilmar Vértigo do coreano, que rendeu para ele o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. E o Chan-wook já deixa a influência bem clara logo no início, porque ele recria a dupla clássica do detetive, que aqui é o Rei Jun, junto com a mulher enigmática do caso dele, a Seorei, que é uma cuidadora de idosos. Aqui, ao invés de vertigem, nosso protagonista tem que lidar com insônia. Além disso, um drama pessoal, já que a esposa mora em outra cidade, então eles se encontram apenas nos finais de semana. O filme começa mais no ar, mostrando a rotina do Rei Jun com outro policial, junto com um caso de um assassinato que eles estão investigando. No caso, o ex-marido da Seorai, que morreu numa montanha. E daí eles precisam descobrir se o cara se jogou por conta própria ou se outra pessoa matou ele. Nessa aí que a Seorai vira suspeita. O problema é que enquanto o nosso detetive com insônia investiga cada passo dela, a observando com aquela obsessão hitchcockiana, ele começa a se apaixonar pela mulher, daquele jeito Vértigo de paixão, uma fantasia que ele criou sobre ela. Aqui, principalmente pelo passado misterioso da moça, já que a Seorai é chinesa, mas conseguiu a cidadania coreana pelo legado do seu avô, que ajudou na guerra. Isso mesmo com ela entrando no país ilegalmente. Aí o filme fica na pegada mais de melodrama, com um conflito moral, do detetive se apaixonando pela investigada, além de tudo também traindo a esposa com ela. A questão sexual também é debatida e sem tabu aqui, já que com a esposa o sexo é praticamente uma obrigação. Já com a Seorai, o filme ganha até umas pegadas ali de thriller erótico. As investigações começam a rolar no meio de tudo isso. E para piorar, o Rei Jun vai contra o seu amigo policial e declara a inocência da amante chinesa. Durante o romance, uma vez no apartamento do detetive, a Seorai o convence de queimar todas as fotos dos crimes que ele guarda, com a desculpa disso ajudar no sono. O problema é que um pouco depois, por acidente, o Rei Jun descobre que a amante trocou de celular com uma das suas clientes que tem demência. E ao investigar o celular da idosa, ele descobre pela localização que foi a Seorai mesmo que cometeu o crime. Mas agora ele queimou todas as provas do caso. Frustrado e com depressão, o detetive se muda um ano depois para Ipo, a cidade em que a sua esposa mora e trabalha. E aí tudo fica melzinho na chupeta, porque nem crime tem ali para ele investigar. Até que um dia andando pela cidade, ele tromba a Seorai junto com um novo marido, que é uma espécie de coach financeiro golpista. Dias depois, o cara é assassinado na própria casa. O único policial investigador da cidade é o Rei Jun, e a principal suspeita de novo é a Seorai. O filme praticamente revive com esse segundo mistério. Agora o detetive está mais obcecado pela moça ainda, mas o sentimento é dúbio. Por um lado ele quer prender a chinesa pelo ego ferido do caso anterior, por outro ele quer se envolver novamente com ela porque está apaixonado. Tudo isso culmina para um final maravilhoso, que assim como em Amantes do Rio, a mulher misteriosa some e desaparece, mas agora no mar, deixando o detetive com o coração partido e a dúvida para sempre na cabeça. Olha como a qualidade do filme está altíssima aqui no nível 5, mas o próximo passo é mais profundo ainda.
porque são diretores que não se contentaram em usar a fórmula só uma vez, mas acabaram se tornando sucessores espirituais do Hitchcock. Nível 6, sucessores do Hitchcock. A essa altura na nossa escadinha dos níveis, Vértigo não é só mais um filme. É uma fórmula com uma língua que vários diretores falam ao redor do mundo com seu próprio sotaque. Já é provado como uma fórmula de cinema que funciona independente de localização, duração ou tempo histórico. Mas e quando o diretor começa a usar tanto a fórmula que ele se vicia nela? É aí que entra Brian De Palma e Christian Petzold. Eles param de só copiar o Hitchcock para continuar o legado dele, sendo seus sucessores. Vamos primeiro com o De Palma, que ele mesmo bate no peito para dizer que é o sucessor do Hitchcock. E para mim o filme que mais demonstra isso é Dublê de Corpo, que ele misturou Vértigo com Janela Indiscreta dentro da mesma obra. O De Palma vai no puro suco de Hitchcock para fazer esse filme. Voyeurismo inspirado tanto em Vértigo como Janela Indiscreta, que também foram as fontes da fórmula para ele criar o senso de fraqueza do protagonista, que não consegue fazer nada diante dos crimes que acontecem, a dupla identidade que não poderia faltar, ele planta a dúvida na gente se a Glória era a Holly ou se são duas pessoas diferentes. A observação funciona de duas formas. Primeiro, a janela indiscreta. O Scully fica observando a vizinha com um telescópio. E segundo, o Scully, que claramente é uma referência ao Score, também persegue a moça, a espionando pela cidade enquanto se apaixona. É tudo nos moldes do Hitchcock. Até o marido se tornar suspeito ele consegue fazer. Além de todo um plano para enganar o protagonista igualzinho em Vértigo. Até na cena do beijo parece que ele transporta a gente pro filme do Hitchcock. O grande destaque fica para os plot twists de identidade, que vão acontecendo durante o filme, junto com o Scully também encontrando a sua própria identidade enquanto é enganado. E claro, o filme é o ápice do cinema como forma do olhar humano, independente do dispositivo, seja a própria câmera, o telescópio, o olho do personagem e até o próprio set de filmagem criado ali. São várias camadas cada vez mais profundas disso. Agora vamos falar do alemão Christian Petzold, que é provavelmente o cara mais viciado em refilmar Vértigo. E ele ainda sempre traz aquilo para o contexto alemão com a fórmula, e muitas vezes também o contexto histórico. É uma espécie de metalinguagem. O olhar se volta para o passado, não só como fantasia romântica, mas também como uma forma do seu próprio país reconhecer os erros e não repeti-los. O Petzold é o meu diretor atual favorito e é o cara que eu mais assisti os filmes. Só falta eu assistir alguns telefilmes ali pra zerar a filmografia dele. E eu te garanto que o que não falta aqui é obra inspirada em Vértigo. Seja pelo suspense criado em Bárbara, pelo papel do observador que está obcecado no Em Trânsito, pela forma que ele traz Hitchcock para uma narrativa mais fantasiosa em Undine, pelo melodrama junto com as questões ambientais traduzidas na metalinguagem de Afai, ou seja pela obsessão que ele teve pelas figuras do passado voltarem como fantasmas, na trilogia dos fantasmas com Segurança Interna, Fantasmas e Ela. E eu vou parar aqui para não citar todos, porque eu vou te mostrar uma coisa agora. Isso aqui, ó. DVD de Phoenix. E olha o que está escrito aqui, vou ler para você se você não está vendo. Um rico conto hitchcockiano de confusão e identidade. Não precisou nem de eu te falar que ele tá usando a fórmula. A própria embalagem já conta. A gente já começa com a questão da identidade aqui. A Nelly era uma judia que trabalhava como cantora numa boate. Ela foi capturada e levada para o campo de concentração de Auschwitz. Lá ela foi torturada, teve o rosto queimado e todo desfigurado. Após o fim da guerra, ela volta para Berlim, onde morava antes, depois de ter feito uma cirurgia de reconstrução facial. O objetivo dela aqui já é uma obsessão de passado, porque ela tá atrás do Johnny, querendo ser seu companheiro nas boates. Era seu marido antes de ser capturada. E como a fórmula exige a figura feminina como algo fantasioso, quando eles se encontram, o Johnny não a reconhece, mas acredita que pode ganhar sua herança se convencer as autoridades e os amigos que aquela moça era a Nelly de verdade. É aí que suspense e o voyeurismo entram em ação. Ele começa a transformar a moça, que já é a Nelly, na própria Nelly do passado. Ele projeta tudo nela. Muda a cor do cabelo para ser a mesma do passado. Aí ensina os próprios trejeitos. Ele basicamente quer que a Nelly seja Nelly. O problema é que era só ele ter reconhecido antes que aquela moça era a própria esposa.
Mas não, ele começa a construir a própria Nelly das suas memórias. E ainda começa a cavar a própria cova, mostrando que é um Zé Ruela que só quer a herança dela, e não seu amor de verdade. Fica bem claro que Johnny é Scotty e Nelly é Madeleine. Mas o mais interessante é que o Petzold conta a história pela perspectiva da mulher e não do homem, mostrando como é ser vítima daquela obsessão. O Johnny quer moldar ela para ser ela mesma. A questão que te persegue durante o filme todo é a mesma que Judy Bardon devia se perguntar o tempo todo em Vértigo. Ele me ama ou ama a imagem que criou de mim? Tudo isso culmina por um dos melhores finais da história do cinema, onde Adele faz a coreografia perfeita da Nelly do passado, mas os amigos pedem para ela cantar. O Johnny fica com o cu na mão, porque isso sairia do combinado. E aí que a Nelly prova para ele a verdade, performando a mesma música que eles cantavam nas boates no passado. Finalmente o tonto entendeu que ela era Nelly desde sempre, mas o Petzold deixa as consequências disso para o espectador pensar, com um final aberto colossal. E antes da gente ir para o nível mais alto da fórmula Hitchcockiana, eu só vou pedir para você dar uma conferida nesse QR Code no link da descrição, que tem a minha lista do Mercado Livre com diversos produtos para te ajudar. Seja livros ou até equipamentos para te ajudar a estudar cinema ou começar a produzir seus filmes. Agora vamos pro ápice de Hitchcock. Nível 7, o criador. Todo esse vídeo foi sobre os ecos de Vértigo, mas agora a gente para de ouvir eles para ouvir a criação original, o próprio Hitchcock. Quem mais poderia representar o nível máximo, se não o verdadeiro criador de Vértigo? Se no nível 6 a gente viu como a fórmula de Vértigo virou um vício na carreira inteira de 2 diretores, no nível 7 a gente precisa encarar o elefante da sala, o próprio Vértigo. Não só como o maior filme de todos os tempos, mas como um filme tão perfeito que até o Hitchcock passou o resto da vida tentando superá-lo. Vértigo é a matriz de tudo, a obsessão pelo par romântico, o olhar como ponto central da narrativa, sendo o ápice do voyeurismo, a culpa e a fraqueza masculina do Scotty, a dupla identidade de Madeleine e Judy, as buscas por essas identidades, tá tudo ali. Os 5 pilares perfeitos. Isso tudo ainda se soma com a criação do ambiente de forma magnífica. O Hitchcock transforma São Francisco num labirinto psicológico dos próprios personagens. O medo de altura e a vertigem como metáfora para o desejo sexual e o medo de se apaixonar pela figura feminina misteriosa. Daria para resumir o vídeo inteiro falando sobre como Vértigo é o maior filme de todos os tempos. E como depois dele, de Janela Indiscreta, o Hitchcock mudou a forma de fazer cinema no mundo, de uma maneira tão grande, que até o próprio tentava diversas vezes refilmar o seu Vértigo, assim como os outros diretores ao redor do mundo que ainda viriam. E eu ainda tenho 2 menções honrosas que eu quero saber a opinião de vocês. Primeiro, David Lynch, como Mulholland Drive. Eu vejo traços da fórmula do Hitchcock nos filmes dele, mas o Lynch para mim é tão peculiar que ele criou uma fórmula própria. Ele levou essa observação para um lado até surrealista da parada. E outra menção honrosa agora. O capítulo de A Grande Família, onde o Beisola entra numa crise de dupla identidade, achando que é a própria mãe, a Dona Etelvina, sendo uma espécie de Norman Bates naquele episódio. Referência clara à psicose. Pra mim, esse episódio aí da Grande Família pode ser tranquilamente o 8º nível, e pra você? Agora a pergunta final que eu deixo pra vocês aí nos comentários. Porque todo diretor que é especialista em melodrama e suspense, quando ele chega num ponto da carreira ali, geralmente no auge, ele sempre vai querer refilmar o seu Vértigo, ter o seu próprio Vértigo pra si. Por que que a fórmula do Hitchcock, que tem os seus próprios segredos, são a obsessão desses caras, assim como a obsessão dos próprios personagens pelas figuras femininas? Se você ficou até aqui, é porque gostou do vídeo, né? Então eu tenho uma recomendação para você. O meu outro vídeo sobre Hitchcock que eu fiz aqui no canal, esse aqui, onde eu falei sobre o filme favorito dele. E não é Vértigo, não é Janela Indiscreta e muito menos Psicose. Então confere lá para assistir. Um abração para quem ficou até aqui e fui!